Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. Bem, aí na tela você tem algumas regras gerais, né, de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo ou então você também pode encontrar lá no Classroom, ok? Então bem, aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá? De EDO, de Equações Diferenciais Parciais, e a gente vai começar a abordar aí equações lineares de segunda ordem, tá? Bem, na aula de hoje a gente pode até, não só de segunda ordem, mas de ordens superiores, né? A gente já chegou a ver, né, anteriormente, equações lineares de primeira ordem, né? Então aqui a gente vai ver de segunda ordem ou de ordens superiores, tá? Algumas coisas do que a gente falar, a gente vai poder generalizar, tá bem? Certo. Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa aula é problema de valor inicial e problema de valor de contorno, tá? Tem aí, vai aparecer agora esse novo tópico, tá? E depois a gente vai ver a questão de dependência, independência linear e Browskian, que aí a gente vai definir no decorrer da aula, tá bem? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou começar falar sobre o problema de valor inicial. A gente viu isso, né, quando a gente estava estudando equações de primeira ordem. Então, o que era? A gente tinha a nossa equação, tá, nossa equação diferencial, e aí, associado a isso, a gente ia impor uma condição, tá? Então, para um certo valor de x0, a gente queria que nossa solução tivesse um valor pré-determinado. Ou seja, a gente já tinha estabelecido essa condição aqui, tá? Que era y de x0 igual a um y0. E aí, tá? Aqui, agora, justamente por a gente ter mais derivadas, tá? Tá relacionado a isso, a gente vai precisar de novas condições a serem exigidas da nossa solução, tá? Então a gente vai pedir, além de conhecer a nossa solução num instante aí, x0, falar isso em tempo, a gente vai também conhecer sobre x0 a derivada, tá? Então a derivada da nossa solução, a gente também vai pedir que ela satisfaça uma condição, no caso aí é um y1, tá? Então, bem, e aí, de forma geral, se a gente tivesse um EDO de ordem n, tá? Uma equação diferencial linear de ordem n, então você iria precisar conhecer a função, a derivada, segunda derivada, terceira derivada, até a derivada de ordem n-1, ok? Então você ia precisar conhecer até a derivada aqui de ordem n-1 no x0 igual a um certo y n-1, tá bom? Então, observe, então você iria precisar, se a equação é linear de primeira ordem, você conhece uma informação, né? Se ela é de segunda ordem, então você conhece duas condições, que é ela e a derivada. Se ela fosse de terceira ordem, você iria pedir a função, a derivada e a segunda derivada, tá? Então, isso daí, né, é justamente o que você vai estar chamando de problema de valor inicial. Então, aqui já incrementa o que a gente já tinha visto, tá? Na nossa primeira parte, quando a gente estudava só de primeira ordem, ok? Então, bem, e aí, nessa situação, né, de equação linear, a gente tem o seguinte: uma solução para um problema de valor inicial, né, ela é uma solução que satisfaz a equação diferencial no intervalo i, tá, cujo gráfico passa pelo ponto x0, y0 e a inclinação seja igual a y1. Então, bem, você tem aqui, né? Então, o que tem de diferente em relação ao que a gente conhecia antes de uma solução de problema de um PVI, de um problema de valor inicial? Porque agora, quando você está em ordem 2, você tem essa parte aqui, ó, que é justamente o conhecimento da inclinação, tá? Então, bem, a sua solução, né, a sua função aí,
ela vai ter que satisfazer a equação diferencial, tá? E aí, você quer que ela passe por x0, y0, né? Então, você quer que ela passe aqui, né? Você quer que ela passe, fazendo assim, que ela passe aqui pelo x0 e y0. Então, e aí, né? Aqui você ainda quer que esteja, você ainda tem conhecimento, né, sobre a derivada, tá? Então, a derivada aqui, ela o ângulo, né, que é a derivada, a interpretação dela é a inclinação, né? Então, você ainda tem conhecimento sobre esse ângulozinho aqui, sobre a inclinação, tá? Porque aí a sua inclinação está relacionada com a sua derivada, né? Ok? Então, bem, é isso. Então, além de conhecer o ponto, né, você sabe que a sua solução vai passar pelo ponto e você sabe como ela passa, né? Você sabe a inclinação com que ela está passando ali naquele ponto, certo? Então, é isso daqui, ok? É a nossa interpretação. Então, você quer que a solução passe no ponto e você ainda sabe como ela passa, tá? Bem, e aí, se você aplica, né, como consequência do teorema de Picard, se os seus coeficientes, né, que aqui a gente já viu, né, aqui, aqui e aqui são coeficientes de x, né, são coeficientes, né, que são funções que só dependem de x. Então, se esses seus coeficientes eles são todos contínuos num certo intervalo i, né, e além disso você pedir, né, que o coeficiente aqui da segunda derivada ele seja diferente de zero para qualquer ponto desse intervalo, então você tem que existe uma única solução para o seu problema de valor inicial. Então você vai pedir que os coeficientes e a função g seja contínua, que o seu primeiro coeficiente ali, né, o coeficiente da segunda derivada, seja diferente de zero sempre, né? Então você vai conseguir garantir que se a sua condição é dada sobre um ponto desse intervalo, né, que é o x0, então existe uma única solução para o seu problema de valor inicial nesse intervalo aí, tá? Então isso é consequência do teorema de Picard, ok? Então a gente tem aí um teorema, um resultado de existência e unicidade para a nossa solução, ok? Bem, então aqui nesse primeiro exemplo, vamos observar, a gente tem o que? A gente tem aqui que essa função, que é a função y igual a 3x ao quadrado mais exponencial de menos 2x menos 3x, ela é a solução para esse problema. Então o que, é que a gente vai verificar? Bem, primeira coisa a gente tem que verificar que ela satisfaz a equação, tá bom? Então bem, vamos olhar ali. Então a gente vai precisar da segunda derivada, então primeiro a gente calcula a primeira derivada, vai ficar 6x menos 2 exponencial de menos 2x menos 3, tá? E aí, quando a gente calcular a segunda vez, então vai ficar 6, né? Vai aparecer outro menos 2, vai ficar 4 exponencial de menos 2x, derivada de menos 3, constante, vai dar 0. Então, bem, e aí, quando a gente substituir a nossa equação, né? Isso daqui vai dar o quê? A segunda derivada é 6 mais 4 exponencial de menos 2x menos 4 vezes y. Quem é y, né? É 6x menos... Ops, não. Tô colocando a derivada. A y tá aqui, né? É 3x ao quadrado mais exponencial de menos 2x menos 3x. Então isso daqui vai dar o quê? A gente quer que dê 12x, né? Então, bem, aqui vai 4, vai ficar menos, né? 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, né? Mais, menos 4 exponencial de menos 2x,
mais 12x, tá bom? Então aqui, ó, esse daqui vai cancelar com esse, certo? E tá, copiei errado a questão. Segunda derivada. Ah, tá. É porque eu copiei errado. Isso daqui é 3 exponencial de x ao quadrado. Tá? Ah, certo. Foi porque foi erro aí de digitação. Tá bem? Então vamos só refazer bem aqui. Certo? Aqui vai dar diferente. Então vamos refazer aqui. Então aqui na hora de derivar também vai dar 6. Peraí. Exponencial de 2x. Então é 2x. Na hora de derivar de novo, vai aparecer aqui no caso mais um 2, né? Então vai ficar 12 exponencial de 2x menos, né? Aí no caso vai ficar 4 exponencial de menos 2x, tá? Desculpem aí, pessoal. Então vamos apagar isso daqui, fazer tudo de novo. Então a gente tem segunda derivada menos 4 vezes a função. A gente quer que dê 12x, tá? Então isso daqui vai ficar 12 exponencial de 2x mais 4 exponencial de menos 2x, certo? Menos 4, a função 3 mais exponencial de menos 2x menos 3x. Então aqui vai dar 12 exponencial de 2x mais 4 exponencial de menos 2x. Aqui vai ficar menos 12 exponencial de x menos 4 exponencial de menos 2x mais 12x. Então esse daqui vai cancelar com esse e esse vai cancelar com esse, tá? Então deu 12x. Então de fato essa função y aí, ela satisfaz essa equação, tá bom? E então, o que a gente quer, né? Agora a gente vai verificar que ela satisfaz as condições iniciais também, tá? Então, as condições de valor inicial, tá? Então, a primeira dela é que olhar y no zero, então y no zero vai ser 3 vezes exponencial de 2 vezes 0, mais exponencial de menos 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, tá? Então isso daqui vai dar 1, né? Isso daqui também vai dar 1, então vai ficar 3 vezes 1 mais 1 menos, aqui isso vai dar 0, então aqui vai dar 4 e bate o resultado. E aí quem é a y' no zero, tá? Então a gente vai olhar aqui para a nossa função y'. Avaliar no zero, 0 vezes exponencial de menos 2 vezes exponencial de menos 2 vezes 0, menos 3. Então isso daqui dá 1, isso daqui também dá 1, então no final das contas vai dar 6, menos 2, menos 3, que dá 1, tá? Então também satisfaz essa condição, ok? Então satisfaz a equação diferencial, satisfaz as duas condições de valor inicial. Então, de fato, essa função aí, ela é solução do problema de valor inicial, PVI, ok? Bem, aqui, tá? Vamos olhar para essa solução agora. A gente tem aqui y, tá? Y vai ser igual a cx ao quadrado mais x mais 3. Então, isso daqui, essa solução, ela está dependendo de c, tá? Depende de um parâmetro c, ok? E aí, a gente vai olhar o seguinte, que, dependente de quem seja c, essa função aí, ela é solução para esse PVI aqui, tá? Então, a gente tem a equação com esses dados iniciais, ok? Também, vamos verificar aqui.
Então, a gente já tem quem é y, quem vai ser y', né? A derivada vai ser 2cx mais 1. E a segunda derivada vai ser 2c, simplesmente. Ok? Então, bem, na hora de olhar a equação, a gente vai ter x ao quadrado, segunda derivada, que no caso é 2c, menos 2x. A primeira derivada, 2cx mais 1, certo? Mais duas vezes a função, vai ser cx ao quadrado mais x mais 3. A gente quer que isso dê 6, né? Então, bem, isso daqui vai ficar igual a... deixa eu só colocar aqui. Então, isso daqui é justamente x ao quadrado, y, duas linhas, menos 2x, y' mais 2y. É isso que a gente está fazendo. Então, isso daqui vai ficar 2cx ao quadrado, só organizando. Aqui vai ficar menos, vou só distribuir tudo que tem aqui, então vai ficar menos 4cx, quando eu multiplico aqui, e aqui vai ficar menos 2x, certo? Aqui vai ficar 2c ao quadrado, tá? Aqui também tinha um quadrado. Mais 2x mais 6, ok? Então, bem, o que é que a gente tem, né? Então, este é 2c ao quadrado, com 2c ao quadrado dá 4c ao quadrado, que cancela com esse daqui, tá? Esse daqui com esse cancela, então o resultado dá apenas 6. Então, de fato, a gente tem que essa família, né, na verdade, essa função aí y satisfaz a equação diferencial, a equação. Então, vamos olhar agora as condições, tá? Então, as condições são o que? Y de 0, a gente quer que dê 3. Então, a gente vai ficar com c vezes 0 ao quadrado, mais 0, mais 3, que isso dá 3. Então, isso daqui também está ok. Então, y, a derivada no zero, tá? A gente vai olhar aqui para a nossa expressão da derivada, aplica no zero, vai ficar 2c0 mais 1, então isso dá 1. Então, esse daqui também está ok. Então, essa família, né? Então, você observa aqui, ó, y igual a cx ao quadrado mais x mais 3, ela é solução, tá? Só que o seguinte, né? Esse c aqui é um número que pode ser escolhido, é qualquer número, na verdade, tá? Ele ainda pode ser escolhido, não tem nenhuma restrição sobre ele. Se eu pego c igual a 1, eu tenho uma resposta. Se pego c igual a menos 1, também dá uma resposta. Pego c igual a 0, também dá uma resposta. Então, nesse caso aí, para cada valor de c, obtemos uma solução. Tá? Ok? Então, a gente tem isso daí. Mas, bem, se eu voltar bem aqui, aí você pode se perguntar, professor, mas aqui você não disse que a solução existe e é única, tá bem aqui? Existe e é única, de fato. Mas vamos ver o que se pede, né? Ó, pede que todos os coeficientes, né? E a nossa função do lado direito seja contínua, tá? E vai pedir que o coeficiente ali da segunda derivada nunca se anule, ok? No intervalo i, tá? Esse é o intervalo onde que ele contém a sua condição inicial, né? Onde está dada a condição inicial. Bem, então nesse caso, os seus coeficientes ali, a2 de x é x ao quadrado, o a1 é o a1 de x, né? É o menos 2x, o a0 de x é só 2 e a g de x é igual a 6, tá? Então, todas aqui são contínuas, tá? Todas são contínuas, então ok, são contínuas.
Só que onde está sendo dada a sua condição? Quem é o seu x0, né? Seu x0 é 0. A sua condição de valor inicial é dada sobre x0 igual a 0. Bem, você consegue um intervalo aí onde a sua função A2 não se anule? Não, né? Porque justamente a sua função A2 ela se anula no x0 igual a 0. Então, ela é nula no x0 igual a 0. Então, é por isso que você perde a unicidade, tá bom? Então para cada valor de C, você obtém uma solução. Então, existem infinitas soluções, né? Então, existem infinitas soluções. E isso acontece porque, né? Isso acontece porque a x2, que no caso é esse coeficiente aqui, que é o coeficiente da segunda derivada, ele está se anulando, né? Ele se anula justamente onde é dada a condição inicial, tá? Então, esse exemplo é importante só para reforçar, né, que aquela condição lá do A2 ter que ser diferente de 0, tá? Ela é importante. Bem, e aqui surge agora uma nova condição, tá? Que é um novo tipo de problema, que é um problema de valor de contorno, tá? Valor de contorno. Lá a gente tinha problema de valor inicial e aqui a gente tem o problema de valor de contorno. Bem, a equação é a mesma, tá? O que vai estar mudando? São as suas condições aqui, ok? Bem, lá o que você tinha quando você falava de problema de valor inicial? Você conhecia sobre um ponto, que era o x0, né? Você conhecia a função e a derivada. E aqui, quando se trata de valor de contorno, tá? Você vai conhecer você vai conhecer sua função em dois pontos diferentes, em A e em B. Tá? Você conhece o valor da função. Aqui não entra a derivada. Então, em um ponto A e em um outro ponto, que é o B, você conhece quem é a sua solução. Então, lá no mesmo ponto você conhecia a função e a derivada. Aqui você conhece a função em dois pontos diferentes. Ok? Então, aqui o y0 e o y1 é o que a gente chama de eles são constantes arbitrárias e é o problema de valor de contorno, tá? É a nossa condição de problema de contorno, tá? Contorno ou fronteira, tá? Condição de fronteira. Bem, e aí uma solução para esse problema, né? Também é uma solução que satisfaz a equação diferencial em um intervalo. E aí esse intervalo vai ter que conter A e B, tá bom? Então, se você está exigindo duas condições, uma sobre A e outra sobre B, então a sua equação diferencial já tem que ser satisfeita em um intervalo que contém esses dois pontos, tá bom? E aí, ela vai passar necessariamente pelo ponto A, y0 e pelo ponto B, y1, que é y1, certo? Bem, então, graficamente o que é, né? Então, você tem aqui A e B. E aí, você já tem aqui o y0. Digamos que você tem aqui, né, o y1. Então, você quer pelo menos um intervalo, né, um intervalo i, digamos esse, onde a sua solução ela satisfaz a equação e vai passar por esses dois pontos, tá? Então você conhece, na verdade, dois pontos onde sua solução tem que passar, ok? Então isso daí é chamado de condições de contorno, tá? Ou problema de valor de contorno, contorno fronteiro, ok? Então tem essas condições, mas observe, né? Se ela é de segunda ordem, você vai precisar de duas informações, ou conhecer a função em dois pontos,
ou conhecer a função e a derivada no mesmo ponto, certo? Mas observe, você precisa de duas informações. Quando ela era de primeira ordem, você precisava de uma informação apenas, tá? Então, vamos aqui adiante. A gente tem o que? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Bem, aqui você tem essa função y igual a 3x² menos 6x mais 3. E aí está dizendo que satisfaz essa equação aí, tá? A equação é x² y duas linhas menos 2x y' mais 2y igual a 6, certo? Bem, e aí as condições de contorno, né, y1 igual a 0 e y2 igual a 3. Bem, então vamos só confirmar isso, né? Então, para a gente confirmar isso, o que é que a gente faz? Bem, tem que olhar a equação, tá? Tem que olhar a equação. Então, vamos olhar aqui. A gente já tem quem é a função. Vamos olhar a derivada, vai ficar 6x menos 6, tá? A segunda derivada vai ficar apenas 6. Então, quando a gente for olhar a equação, y duas linhas, menos 2x y' mais 2y, a gente quer que isso daqui seja igual a 6, né? Quer que seja igual a 6. Então, é x² vezes a segunda derivada é 6, menos 2x, primeira derivada é 6x menos 6, mais 2 vezes y, que é 3x² menos 6x mais 3. Então, isso daqui vai ficar 6x², distribuindo ali vai ficar menos 12x² mais 12x, mais, distribui aqui também, vai ficar 6x² menos 12x mais 6, tá bom? Bem, 6x² com 6x² dá 12x². Com esse daqui vai se cancelar, tá? 12 com menos 12x, tá? Então, se anula. Então, vai ficar só 6, é o que a gente queria. Então, satisfaz a equação. Satisfaz a condição de contorno, então a gente vai verificar, né? Então, quem é y no 1? Y no 1 é 3, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 3. A gente quer que dê 0, né? De fato, isso daqui vai dar 3, menos 6, mais 3, que dá 0, tá? A outra condição, y no 2, a gente quer que dê 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 3. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes 4, né? Que dá 12, menos 6 vezes 2 dá 12, mais 3. Esse cancela, dá 3. Então, de fato, satisfaz as condições de contorno também, tá bom? Então, satisfaz a nossa equação e satisfaz as condições de fronteira ou contorno. Então, y dessa forma aqui é a solução do problema de valor de contorno, tá? Bem, aqui a gente tem uma família com dois parâmetros. Os parâmetros são C1 e C2, tá bom? Então, já adiantando, o que a gente vai querer com esse exemplo, tá? Seguinte, vou tentar verificar o seguinte. Quando a gente tinha um problema de valor inicial, a gente tinha um teorema desse jeito, tá? Então, se os coeficientes fossem bons, né, a gente tinha existência e unicidade. Então, será que a gente consegue existência e unicidade também para o problema de valores de contorno, né? Problema de valor inicial a gente tem. Será que tem para problemas de valores de contorno? Bem, vamos ver aqui com esse exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, a nossa equação, os coeficientes são bons, tá? Ele pelo menos satisfaz aquelas condições que foram dadas lá. Por quê? Né? Quem seria A2 aqui, né? Aquele A2 de x? É o coeficiente que acompanha a segunda derivada. Nesse caso é constante igual a 1, não se anula. Todos os coeficientes são constantes aí. Então, os nossos coeficientes são bons. Vamos analisar
o que acontece quando a gente vai verificar essas condições de contorno, essa e essa, tá? Bem, primeiro vamos verificar que y dessa forma aí é solução do problema, tá? Então, bem, então y' vai ser igual a 4c1 derivada do cosseno, né? Vai ficar menos seno de 4x. Aqui vai ficar mais 4c2 derivada vai dar cosseno, derivada do seno é cosseno. E aqui na segunda derivada, né, vai aparecer outro 4, então vai ficar 16c1 derivada do seno cosseno. Então aqui vai aparecer o menos, porque a derivada do cosseno vai ser menos o seno, né? Vai aparecer outro 4, 16c2 seno de 4x. Certo? Bem, e aí, quando você olha, né, você consegue até de forma direta. Então, se você coloca aqui o menos 16, né, menos 16 em evidência, fica C1 cosseno de 4x menos, no caso mais, C2 seno de 4x. Então, isso daqui que apareceu entre parênteses é justamente a y. Então, isso daqui é menos 16y. Então, quando você passa para o outro lado, fica y, duas linhas, mais, né, 16y igual a zero. Então, de fato, essa y aí, ela satisfaz a sua equação, tá bom? Então, e isso daqui não era nem o mais difícil que a gente queria. Ops. Isso daqui não era nem o mais difícil que a gente queria, né? Bem, então, de fato, é a solução da nossa equação, tá? E aí, vamos ver o que acontece quando a gente quer olhar para essa condição aqui, tá? Condição y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 0. O que acontece quando a gente tem essa condição? Bem, então, vamos impor nossa condição. Então, y no 0, né? Por um lado, a gente quer que seja 0. Mas, por outro lado, quando a gente olha na equação, vai ficar C1, né? Cosseno de 4 vezes 0, ou seja, né, de 0, mais C2 seno de 4 vezes 0. Então, seno de 0 é 0, né? Então, na verdade, tudo isso aqui se anula. Então, o que você vai ter, e isso daqui é 1, né? Então, o que isso lhe dá de informação? Vai ficar C1 igual a 0. Então, você tem que C1 é 0, tá? Bem, você impôs uma condição, encontrou um valor de uma das suas constantes. Bem, agora vamos olhar a segunda. Então, quando eu olho a segunda, quando eu olho no π sobre 2. Então, por um lado tem que ser 0. Por outro lado, quando eu substituo na minha equação, vai ficar... quando eu substituo, vai ficar cosseno, né? Estou multiplicando por 4, então vai ficar 2π, né? Mais C2 seno de 4 vezes π sobre 2. Então vai ficar 2π, tá bom? Bem, e aí, com isso, né? O que é que você tem? Você já sabe que C1 é 0, então isso daqui vai dar 0. E, por outro lado, isso daqui já é 0. Então, você já tem que 0 é igual a 0. Ou seja, a sua primeira condição, ela é satisfeita, né? Então, ok aqui, né? Então, o que é que você está achando? Você está encontrando y, né, igual a C1 é 0, então vai ficar só C2 seno de 4x. Porque quando você colocou a primeira condição, você encontrou que C1 era 0. Quando você jogou a segunda condição, que era em π sobre 2, você encontrou já 0 igual a 0, uma identidade, né? Não lhe deu nenhuma informação nova. Então, a sua solução é essa.
se você toma y dessa forma aqui, né, ela satisfaz o y do zero vai ser zero e o y no π sobre 2 também vai ser zero, tá? Só que isso daqui lhe dá infinitas soluções. Por que você tem infinitas soluções? Porque para cada valor de C2 que você escolher, você tem uma solução. Se você escolher C para C1, é uma solução. Se você escolher C para C10, é uma solução. Se você escolher C para C0, também é uma solução. Entende? E todas satisfazem a sua equação e todas satisfazem as condições de contorno em questão, que são essas daqui, tá? Bem, então a gente viu que mesmo com coeficientes bons, que aí a gente só tem coeficientes bons, você não tem, você não consegue garantir que existe apenas uma solução. Você não consegue garantir unicidade, tá? Vamos analisar esse outro par aqui de condição, que é y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 1, tá? Então, bem, a análise do y de 0 igual a 0 a gente até já fez, né? Quando você utilizar isso daqui vai lhe dar C1 igual a 0, que é só você repetir isso daqui, tá? É a mesma conta. Então, quando você faz isso, a sua solução está ficando y igual a C2 seno de 4x, ok? Porque o C1 você eliminou aqui, tá? Mas você não utilizou ainda essa condição. Então, quando você utilizar y de π sobre 2 igual a 1, então teria que ficar o quê? Por um lado seria 1, por outro lado, né, quando você olha na equação, y de π sobre 2 teria que ser C2, né, seno de 4 vezes π sobre 2, que dá 2π. Mas bem, novamente, né, aqui dá zero, sempre, né? Então, quando você iguala essas duas expressões, você teria que 1 era igual a C2 vezes 0, ou seja, 1 é igual a 0, é um absurdo, tá? Ou seja, esse absurdo é justamente porque não existe nenhuma C2 que você escolha, de modo que a sua solução no π sobre 2 seja igual a 1, ou seja, para essa condição aqui, né, para essas condições de contorno aqui, ó, não existe nenhuma solução, na verdade. Então veja como esse caso é diferente de um problema de valor inicial. No problema de valor inicial, quando você tem bons coeficientes, você consegue garantir que existe e que é único, tá? Já aqui no problema de valor de contorno, mesmo com bons coeficientes, pode existir casos, né, onde existam infinitas soluções, e pode existir casos onde você não consegue garantir a existência de nenhuma solução, tá bem? Então, queria destacar essa diferença aí teórica entre as duas situações, tá? Bem, e aqui, dada essa introdução, analisando esses dois problemas, tá? Então, problema de valor inicial e problema de contorno, uma breve introdução. E aqui a gente vai começar a preparar um pouco de teoria para o que vem adiante, tá? Bem, então aqui quando eu falar de dependência e independência linear, na verdade é o mesmo sentido que foi visto, eu acho que não deve ser novidade para ninguém, foi visto em álgebra linear, na disciplina de álgebra linear, estuda-se lá espaços vetoriais, né? E aí, em um certo momento, verifica-se se dados vetores são LIs ou LDs, tá? Ou seja, se são linearmente independentes ou linearmente dependente ou linearmente independente, que a gente chama de LI e LD, tá bom? Bem, e aí, com isso, né, o que acontece? A gente vai verificar agora essa mesma noção, só que para uma classe especial de vetores, que são justamente funções, tá? Então, a gente pode ver função como vetor. E aí, o que a gente vai ter, né? Então,
a gente vai estar trabalhando com uma certa quantidade aqui de funções. Então, digamos que a gente tenha n funções, então f1, f2, fn. A gente vai dizer que elas são linearmente, tá, dependentes, ou também a gente pode chamar de LD, tá? Elas são LDs em um certo intervalo, em um intervalo I, não tem isso daqui, em um intervalo I, se existirem constantes, né, C1, C2, C3, não nulas, todas não nulas, não todas nulas, na verdade, né, eu quero que pelo menos alguma seja diferente de zero, na verdade é isso que eu quero dizer, tais que eu consigo aqui escrever uma combinação linear igual a zero, tá bom? Então, isso daqui para todo x no seu intervalo. Ou seja, eu tenho aqui n funções, se existir constantes, né, tais que eu vou conseguir escrever ali como uma combinação linear igual a zero, onde algum desses coeficientes são diferentes de zero, né, então eles são LDs, tá? Ou linearmente dependentes. LD é porque é para abreviar, tá bom? Bem, ou seja, pelo menos algum desses coeficientes aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então a gente diz isso daí, tá bem? E aí, quando eles não forem linearmente dependentes, a gente diz que eles são linearmente independentes, tá? Então é só a definição contrária. De outro modo, né? É como se você escrevesse aqui, né? Se você tivesse uma soma daquela forma, tá? Se para ser igual a zero, a única solução é se todos eles fossem iguais a zero, né? Vou botar até assim: C1, C2, Cn, tudo igual a zero, tá? Então, em outras palavras, seria isso, e a gente chama de LI, tá? LD é quando eu consigo essa combinação linear igual a zero com algum dos coeficientes ali, alguma dessas constantes diferente de zero. E LI é quando todos os coeficientes têm que ser igual a zero, tá bom? Então seria isso. Bem, aqui por exemplo, então vamos lá. Aqui eu tenho uma função f1, que é seno de 2x, e tenho uma função f2, que é seno de x vezes cosseno de x. Elas são linearmente dependentes no intervalo menos infinito mais infinito. Bem, como que a gente vai verificar isso? Então, a gente pode, a gente vai olhar simplesmente a definição, tá bom? Bem, eu vou pegar e vou olhar assim, C1 F1 de x mais C2 F2 de x igual a zero, tá bom? Vou olhar isso daqui. Então, quando eu tenho isso daí, né, você pode pegar, vou olhar aqui a função, tá? Na verdade, eu poderia até observar da seguinte maneira: a sua função f2, ela é seno de x, não, olhar f2 não, olhar f1, que mais, acho que é mais direto. F1 de x, ela é o seno de 2x, tá? Então isso daqui, o que é, né? Tem uma propriedadezinha do arco duplo, né? Que isso, o seno de 2x é 2 vezes o seno vezes o cosseno, tá? Então, bem, com isso, né? Só que isso daqui quem é? Se você observar, isso daqui é 2 vezes, né? Isso daqui é justamente a sua função f2. Então, isso daqui é f2 de x. Então, o que é que você tem? Você tem que f1 de x é igual a 2 vezes f2 de x, tá? Se você passa para o outro lado, então você tem que f1 de x menos 2 vezes f2 de x
é igual a zero. Então, ó, basta você pegar C1 para C1, tá? E o C2 para C menos 2. Então, você escreveu uma combinação linear de F1 e de F2, tá? Dessa forma aqui, ó. De tal modo que esses coeficientes não são zeros, tá? Então, C1 é 1, C2 é menos 2, eles não são nulos, tá bom? E aí, eu tenho isso daqui, tá? Então, como eu escrevi dessa forma, C1 é diferente de zero, C2 também é diferente de zero, basta que um seja diferente de zero, então eu tenho que esses vetores, de fato, eles são LIs, tá bom? E isso daqui acontece, né, em todo o nosso intervalo, tá bom? Né? Porque geralmente a gente está sempre atrelado a um intervalo, tá bom? Então, essa igualdade aqui, ó, tem que ser verdade em todo o intervalo. E de fato é verdade para todo o intervalo. Que tudo que a gente fez vale para qualquer número em R, né? Qualquer número, qualquer x real, ou seja, qualquer x nesse intervalozinho aqui, tá? E aí eu gostaria de fazer a seguinte observação, que é o seguinte: quando eu tiver apenas duas funções, né, f1 e f2, elas são LIs, ou melhor, LDs, né? Elas são LDs. Então, se só se são múltiplas, tá bom? Daqui é uma observação interessante. Então, quando você tratar apenas de duas funções, elas são LIs só se elas forem múltiplas. Então, se elas são múltiplas, são LIs, não, gente, perdão, LD. Então, quando você trata de duas funções, F1 e F2, então elas vão ser LDs, se elas são múltiplas, tá? Então, se ela é múltipla, ela é LD, se ela é LD, ela é múltipla, tá bom? Então, como a gente viu aqui, né, ó, uma é múltipla da outra. Então, no caso, F1 era duas vezes F2, elas eram múltiplas, tá certo? Então, isso daqui é uma caracterização quando a gente tem duas funções, tá? Bem, vamos olhar aqui essas outras funções. Aqui a gente tem o exemplo 6, a gente tem f1 de x igual a x e f2 de x igual ao módulo de x. E aqui diz que elas são linearmente independentes. Vamos escrever essa combinação aqui, tá? f1 de x mais c2 f2 de x igual a zero. Então, o que ficaria? Seria C1, quem é f1 de x é x, mais C2, e aqui eu vou pegar e vou colocar f2 de x é o módulo de x igual a zero. Vou me perguntar assim, será se existe, né, coeficientes C1 e C2, tais que isso daqui seja verdade? Bem, eu quero verificar isso daqui, né, isso daqui sendo verdade de menos infinito a mais infinito, para todo número, né? Para todo número x aqui. Então, vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer uma jogada que vou fazer o seguinte. Eu vou tomar x igual a 1, tá? E depois vou tomar x igual a menos 1. Tá? Justamente porque eu tenho um módulo, né? Então, eu vou pegar um valor positivo e um valor negativo. Quando eu pego x igual a 1, então aquilo vai ficar C1 vezes 1, né? Mais C2, tá? Vezes o módulo de 1, que também é 1, igual a 0. Quando eu faço x igual a menos 1, então vai ficar C1 vezes menos 1, então vai ficar menos C1, mais, né, o módulo, aí vai ficar C2 vezes o módulo de menos 1, que no caso é 1. Certo? Bem, e aí, então eu recaio no sistema aqui para resolver, tá? Eu recaio no sistema para eu resolver, certo? Então, com isso, o que é que acontece? Se eu somo aqui, né? Se eu somo, isso daqui me daria o quê? Ficaria 2, C2 igual a 0, tá? Então, C2 é igual a 0, tá bom? Mas se C2 é igual a 0, daqui eu tenho que C1 é igual a C2. Então, eu tenho que C1 é igual a C2, que tudo é 0, né?
tudo é zero. Ok? Então, na verdade, o que eu acabei de ver? Que a única solução para que eu possa escrever isso daqui, né, é quando C1 e C2 são zeros. É a única possibilidade. Então, é justamente, né, a situação onde eles são linearmente independentes, tá? Outro modo de você ver isso é a observação que eu acabei de falar. Se eles fossem, por acaso, LDs, eles seriam múltiplos, tá? Eles seriam múltiplos. Será que acontece, né? Do módulo de x ser igual a um múltiplo, aqui, alfa vezes x, né? Você vê que isso não acontece, tá? Novamente, se fossem LDs, né, existiria alfa, tá, ok, isso daqui iria acontecer. Mas quando você toma um valor positivo e um negativo, tá, você veria que não poderia. Por exemplo, se você tomasse x igual a 1, né, então isso daqui ficaria módulo de 1 igual a alfa vezes 1, ou seja, ficaria 1 igual a 1, ou seja, seu alfa era 1, então seu suposto alfa era 1, mas a partir do momento que você testasse por um valor negativo, né, ficaria assim, módulo de menos 1, o seu alfa você descobriu que era 1, né, vezes x, que você está tomando como sendo menos 1, então aqui ficaria módulo de menos 1 é 1, aqui ficaria 1 vezes menos 1, que dá um absurdo. Ou seja, então é porque sua suposição é falsa. Você supôs que ele era um LD, isso é falso, tá? E outro modo de você ver que eles não são múltiplos, tá? É na hora que você tenta fazer o gráfico. Então, por exemplo, o gráfico da função x, né? Peraí, deixa eu... Então, f1, que é a função f de x igual a x, é essa. Por outro lado, quando você tenta fazer o módulo, né, o gráfico do módulo, ele é isso daqui, tá? Então, também você verifica aí que não tem como eles serem múltiplos, tá bem? Então, de fato, elas são LIs mesmo, tá? LI. Ok? Então, essas duas funções são LIs. Certo. E aqui é uma ferramenta que é bem interessante para a gente simplificar essa análise de quando que é LI e de quando que é LD, tá? Quando a gente estiver trabalhando de função. Então, é o Wronskiano, tá? É um nome complicadinho, né? Wronskiano. Então, vamos supor que o nome que se pronuncia assim, tá? Bem, então você vai estar trabalhando com N funções, tá? Então você vai estar trabalhando aqui com N funções. E aí você vai considerar que elas têm pelo menos N menos 1 derivadas, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o determinante, tá? Você vai olhar para o determinante aqui. Então esse Wronskiano vai ser um determinante. Então é o determinante de quê? Bem, na sua primeira linha você vai colocar as suas funções. F1, F2, F3, F4, tá? Até Fn. Na segunda linha, tá? Aqui, ó, são as funções. Aqui, derivada de ordem 1 e assim sucessivamente. Aí depois viria quem? Derivada de ordem 2. Isso aqui até, né, derivada de ordem n-1. Então, por exemplo, se você tem duas funções, então você vai até a derivada 2 menos 1, que é 1. Então, iria a função e a derivada. Se você tivesse 5 funções, então você iria colocar a função, primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada e quarta derivada, tá? Até n menos 1. Bem, então, só você organizar dessa forma. Então, você coloca função, depois primeira derivada, segunda derivada, você vai assim até n menos 1, tá? Bem, e aí, você tem esse determinante. Então, você vai calcular esse determinante.
Então, se ele for diferente de zero, tá? Em pelo menos um ponto desse seu intervalo, então essas funções elas vão ser LIs. Então, elas vão ser LIs, tá? Então, você coloca função, primeira derivada, segunda derivada, tá? Calcula o determinante. Se o determinante vai ser uma função aí, né? Se ela for diferente de zero em pelo menos um ponto, tá? Desse intervalo, então é porque essas suas funções elas são LIs nesse intervalo, tá bom? Então, bem, e aí, para simplificar essa notação, em alguns casos, a gente utiliza isso daqui, tá? A gente escreve só esse W, que seria o W de Wronskiano, do Wronskiano, e aí você indica quais as funções que você está analisando, tá bom? E aí, esse daí é o W de F1, F2, Fn, então isso daí vai indicar, tá? É justamente esse determinante aqui, F1, F2, Fn, tá bom? Certo. E aí, né, essa outra observação é o seguinte, então, se você a contrapositiva disso daí é o seguinte, né, quando as funções forem LDs, tá, então, o seu determinante aqui é linearmente dependente, tá? Se as suas funções elas são linearmente dependentes, então o Wronskiano dessas suas funções ela tem que ser igual a zero em todo o intervalo, tá bom? É só a contrapositiva, tá? Então você tinha que o Wronskiano diferente de zero em um ponto implica que é LI, então se você nega, então não é LI, então, ou seja, é LD, então você nega a sua partida, que no caso é que o Wronskiano ele é igual a zero sempre, tá bom? Então, você tem isso daí. Bem, então aqui vamos só para alguns exemplos, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui a gente tem três funções, F1, F2 e F3, tá? E aí elas são linearmente independentes. Como que a gente pode verificar isso usando o Wronskiano, tá? Então a gente vai verificar que o Wronskiano delas, tá? Da função exponencial de x, x exponencial de x e x ao quadrado exponencial de x é diferente de zero em algum ponto. Então a gente tem que olhar para esse determinante aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar primeiro só as funções, tá? Só as funções. Agora a gente vai colocar as derivadas, então exponencial de x é x. Aqui vou colocar a derivada, então vai ficar x exponencial de x mais exponencial de x, tá bem? Aqui, então vou deixar aqui derivar exponencial mais, e agora eu vou derivar da 2x e repete aqui a exponencial, tá bom? Aqui deriva, de novo só exponencial. Aqui vai ficar x exponencial mais vai ficar a exponencial, a derivada vai dar duas vezes a exponencial, certo? Aqui exponencial x ao quadrado exponencial, quando eu derivar vai dar 2x exponencial de x. Quando eu for derivar esse daqui, né, então vai ficar mais 2 exponencial de x mais 2x exponencial de x. Então aqui é só interessante você ter cuidado na hora de derivar. Então aqui eu posso juntar esse com esse, certo? Então vou apagar ali, então vai ficar um 4, né? Tá? E aí você colocar de forma organizada para deixar bem claro quem são as colunas, tá? Eu vou colocar aqui. E aí você vai calcular o determinante, tá? Então, você está mais acostumado a trabalhar com determinante de números, né? Bem aqui mas é a mesma coisa, tá? Você pode usar essa RI aqui se você quiser, tá bom? Bem,
eu vou, né, aqui tentar usar algumas propriedades de determinante para fazer menos contas, tá bom? Mas você pode só usar sair aqui, repete as duas colunas do lado e sair multiplicando, tá? Mas eu vou tentar fazer menos contas. Bem, uma propriedade que eu vou utilizar é o seguinte. Se você olha, tudo aqui está sendo multiplicado pela exponencial de x, tá? Então, por exemplo, a minha primeira coluna, eu posso tirar a exponencial de x, tá? Então, eu vou tirar a exponencial de x e a minha primeira coluna vai ficar 1, 1 e 1, tá bom? Bem, mas se você olhar, né? Se você olhar aqui, a segunda coluna, né? A segunda coluna aqui também todinha também ela está sendo multiplicada pela exponencial, tá? Então aqui, por exemplo, né? Eu tenho x, exponencial de x mais exponencial de x. Isso daqui eu posso escrever como sendo exponencial de x que multiplica x mais 1, tá? E aqui, ó, da mesma forma, eu posso colocar exponencial de x aqui, ó. Peraí, senão vai ficar x mais 2, certo? Então aqui, ó, tá? Então aqui eu também, ó, tenho x exponencial de x. Então eu também posso tirar a exponencial de x aqui. E aqui vai ficar x mais 1, x mais 2, tá? E aí, na terceira coluna, também posso repetir o mesmo procedimento. Vai ficar x ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado mais 2x, certo? E aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 2. E aí eu vou tirar mais um exponencial de x, né? Tiro um de cada coluna aqui. Então, vou até botar assim. Certo? Bem, e aí, aqui eu posso escrever agora exponencial de 3x, tá bom? Bem, uma outra propriedade que a gente pode utilizar, tá? É que quando eu subtraio uma linha de outra, não altera o determinante, tá bom? Então, ó, eu vou pegar essa linha aqui e vou subtrair nessa, tá? Então, bem, a primeira, ela não se altera, né? Mas agora, a minha segunda linha, eu vou pegar a minha segunda linha menos a primeira. Então, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, tá? X mais 1 menos x, então vai dar 1, ok? Aqui, ó, 2x, x ao quadrado mais 2x menos x ao quadrado, 2x. Vocês entendem? Aqui você já poderia calcular diretamente por sair também, se você quer, tá? Mas eu quero usar algumas propriedades que me permitam fazer o menor número de contas possível, tá bom? Bem, aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer a mesma coisa em relação à terceira linha, tá bom? Em relação à terceira linha. Eu vou pegar a terceira linha, certo? Menos a minha segunda, tá bom? Então vai ficar 0 menos 0, certo? Que vai ficar, 1 menos 1, que vai dar 0. Aqui vai ficar 2x menos x mais 1. Então, vai ficar somente 1, certo? E aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 2, menos x ao quadrado e com 2x, né? Então, o x ao quadrado se anula, vai ficar 4x menos 2x, que dá 2x e o 2. Muito bem. Agora aqui eu tenho um determinante e basta eu desenvolver Laplace por essa por essa primeira coluna. Então, isso daqui vai ficar 3x. Quando eu desenvolver, isso vai recair só no determinante, que é 2x, 2x mais 2.
tá? E aqui, agora sim, eu só uso a definição, multiplico aqui, dá 2x mais 2, menos essa multiplicação aqui. Esse vai cancelar com esse, tá? E aí, o resultado vai ficar 2 vezes sinal de 3x, tá bem? Então, esse é o resultado, tá? Bem, e aí, o que é que você ganha? Isso daqui, ele é sempre diferente de zero, tá? Porque a exponencial é sempre diferente de zero. Então, no final das contas, com isso tudo, o que é que você ganha? O Wronskiano de x exponencial de x ao quadrado exponencial de x, isso aqui é 2 vezes o exponencial de 3x, que ele é diferente de zero, tá? Então, pelo resultado aqui, né, ó, bastava que fosse diferente de zero em um ponto, mas a gente conseguiu que ele é diferente de zero sempre, melhor ainda. Então, a gente tem que as funções são LIs, tá? São LIs. Então, de fato, elas são LIs, tá? São linearmente independentes. Bem, então aqui, o modo como eu resolvi o determinante, cada pessoa pode ter sua preferência de como resolver o determinante, tá? Eu fiz essas manipulações porque eu achei que iria ajudar a minha vida, tá bom? Na hora de calcular. Mas aí, eu acho que determinante você já conhece bem as regras e propriedades que podem lhe ajudar, então cada um pode calcular de um modo, tá bom? Poderia usar Sarri também, se quisesse logo de cara, talvez fizesse muita conta, não sei se seria o mais interessante. Então, mas eu usei essa estratégia aqui para reduzir as contas, tá? Bem, e aí, um exemplo aqui interessante é o seguinte, no exemplo 6, né, a gente viu lá o módulo, a função f de x igual a x e a função f2 de x igual ao módulo. A gente viu que eles eram linearmente independentes, tá? Só que a gente não consegue verificar por meio do Wronskiano deles. Por quê? Porque a nossa função f de x igual f2 de x igual a x, ela não é derivável, tá? E aqui na definição, ó, como a gente tem duas funções, ela tinha que ter pelo menos uma, ela tinha que ser pelo menos uma vez diferenciável, ou seja, tinha que ter uma derivada. E a nossa função modular, tá? Essa função modular, ela não tem essa derivada, tá bom? Então a gente não tem como a gente calcular o Wronskiano, né? Porque se a gente quisesse fazer o Wronskiano aqui, ó, seria x, né? Aí aqui módulo de x, aqui seria 1, e bem aqui a gente ia precisar calcular a derivada, né? A derivada do módulo, mas isso daqui não existe, tá? No zero, né? Ela não é diferenciável no zero. E a gente está analisando toda a reta, então tem que passar pelo zero, né? Então não tem como a gente fazer isso daí, tá? Também. Então a questão do Wronskiano ainda não resolve todos os casos, tá? Resolve quando as nossas funções são boas o suficiente que a gente consiga derivar o tanto que for necessário, tá? Bem, e aqui o nosso último exemplo da aula, tá? É o seguinte, que na verdade é até para chamar a atenção, o que a gente viu, né? Se a gente viu o seguinte, se o Wronskiano das funções, né, aqui for diferente de zero para, botar até aqui, para algum x0 no intervalo, então isso daqui nos dizia que essas funções elas eram LIs, tá? Eram linearmente independentes. Negar isso daqui também é dizer o seguinte, né?
se F1, F2, Fn são LDs, né? É só a contrapositiva, né? Então isso daqui implicava, né, que o Wrothkiano delas, F1, F2, Fn, né? Isso daqui era igual a zero para todo x pertencente no intervalo, tá? Então observe, se o Wrothkiano era diferente de zero para algum ponto, então elas eram LIs. Por outro lado, se elas já fossem LDs, o Wrothkiano tinha que ser igual a zero para todo ponto. E a pergunta é o seguinte: o que acontece se o Wrothkiano é igual a zero para todo x no intervalo? Será que isso aqui implica, né, que as minhas funções são LDs, né? Isso é uma pergunta. Será que isso é LD? E a resposta está aqui, tá? Então, se esse Wrothkiano ele é igual a zero para todo x no intervalo, isso não implica, tá, necessariamente que as funções elas sejam linearmente dependentes, tá? Então a resposta para cá é não. Ok? A resposta é não. E aí, um exemplo que você pode estar verificando é da função f1. Então, você pode estar verificando, pegando aqui f1 de x igual a x ao quadrado, f2 de x é igual a x módulo de x. Essas funções elas são diferenciáveis, tá? Então, quem é o Wrothkiano delas? Então, vai ser de f1, f2, né? Vai ser o que? Vamos olhar. Bem, aqui vai ficar x2, x módulo de x, tá? A derivada dá 2x. E a derivada dessa função aqui, tá? Ela vai dar... como que eu posso escrever? Se o x fosse positivo, ela dava 2x. Se o x é negativo, dá menos 2x. Então, eu vou botar assim. 2x módulo de x. Eu acho que dá exatamente... Não, dá 2 módulos de x, perdão. Exato. Posso escrever a derivada desse modo, tá bom? Então, quando você vai calcular aqui, é só de ordem 2 por 2, você pode só multiplicar esses por esses, né? Então, vai ficar 2, aí x ao quadrado módulo de x, menos, aqui vai ficar 2x vezes x módulo de x, né? Quando eu multiplicar isso daqui. Só que esse x com x eu posso botar x ao quadrado. Então isso daqui dá exatamente igual a zero. Então o Wrothkiano deu zero, né? O Wrothkiano deu zero. Mas aí a gente vai verificar que essas funções elas não são LDs, que na verdade elas são LIs, tá bom? Como que a gente pode verificar isso? Bem, vou fazer daquela forma. C1 é f de x mais C2 f2 de x igual a zero. E aí eu vou verificar que C1 e C2 tem que ser zero. Bem, isso daqui, né, é C1 x ao quadrado mais C2 x módulo de x. Vou escolher, tá? Isso daqui tá me atrapalhando, vou colocar para baixo aqui assim. Vou escolher valores, tá bom? Vou escolher x para C1 e depois escolho x para C menos 1, tá? O mesmo procedimento que eu fiz lá com a função x e módulo de x, vou fazer com essa. Então, se x é 1, então isso daqui fica C1 mais C2 igual a 0, tá bom? Se eu pego x igual a menos 1, vai dar C1 que multiplica menos 1 ao quadrado, então vai ficar só C1 mesmo. E aqui ficaria menos 1,
C2, que multiplica menos 1 vezes módulo de menos 1, então ficaria só o menos 1, também tendo que ser igual a zero. Quando eu somar, né, então eu tenho esse sistema, quando eu somo dá 2C1 igual a zero, então C1 é igual a zero, e daqui eu tinha que C1 é igual a C2, né? Como C1 já é zero, C2 também é zero. Então, isso daqui me implica que elas eram LIs. Então, o Wroskiano deu zero em todo ponto, né? Então, isso daqui dá zero para todo x pertencente a menos infinito mais infinito, né? Ok? Então, o Wroskiano deu zero sempre, porém, elas não são LDs, elas são LIs, tá bom? Então, observe os resultados que a gente tem. Falando mais uma vez, se o Wroskiano dá diferente de zero em algum ponto, as funções são LIs. Então, negar isso é a mesma coisa dizer que se as funções já são LDs, então o Wroskiano tinha que ser nulo sempre, no intervalo. E aí a pergunta que surgiu foi a seguinte: então, se o Wroskiano já é zero sempre, será que as funções são LDs? Né? E a resposta é não. Aí a gente tem um contra-exemplo, tá? Então, bem, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Então, espero que tenha ficado claro, tá bom? Então, no primeiro momento a gente viu ali problema de valor inicial. Se a gente aumenta a ordem agora, né, a gente vai precisar de mais condições, mais conhecer a função do ponto, conhecer a derivada, e conforme a ordem vai aumentando, a gente vai pedindo conhecimento de mais derivadas, tá bom? Quando a gente passa para o problema de contorno, né, então ali, como é equação de segunda ordem, a gente também começa a pedir mais informações. Então a gente pedia, só que a gente não pedia informação de derivada, a gente pedia informação da função em mais um ponto, né? Então a gente conhece a função no ponto A e em um outro ponto B, tá? Então a gente viu aí essa diferença. Depois a gente passou a preparar essa parte um pouco mais teórica, que a gente vai utilizar mais na frente. Então, verificar quando que funções são LIs e LDs, tá? E aí um argumento eficiente é a gente usar o que a gente acabou de definir, que era o Wroskiano de funções, tá bom? Então a gente vê essas propriedades, o que implica em que, e quando que a gente não tem essas implicações, tá bom? Então, bem, então era isso, e agora sim, de fato, me despeço e até a próxima aula.